começando aqui com o super alto astral, né, prof? É professor aqui, ó, dando show à Silvio parte. Santos aqui, a gente tava cantando aqui, Tem que pessoal. começar assim, gente, animado. Você tá animado? Exatamente. Daqui a pouco ele dá uma palhinha pra vocês. Comigo é assim, pessoal, tudo tem que ter música no meio, né? Que o cara que não gostar de música, sinceramente, tem um coração feliz de com a pedra, vida, né, prof? Enfim. Tem que tá, gente. Até pra você curtir tristeza, tem música que é legal, né? Então, sempre a música ela cabe em qualquer momento da nossa vida, né? E quem canta os males espantas, né? Quem canta os males espanta. Espantas logo, espantas tudo. Então é isso, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa disciplina, biologia. Essa biologia, assim, que eu não queria dizer, mas dizem, né, que é a disciplina mais top que tem, que os assuntos mais legais, né? Os professores mais interessantes. Com os alunos melhores do mundo, né, prof? É verdade. Os alunos da NASA, como diz a Com professora certeza. Pura, né? Não podemos esquecer dos nossos parceiros, ó. Professores presenciais. Beijo para todos vocês. Vocês são a ponte realmente Exatamente. que nós precisamos. E a professora Lucy, que nos perdoe, né? Mas matemática não é melhor. Melhor é a biologia, tá? Não tem negócio de Lucy e Maurício aqui, não. Junto, Tá bom? todo mundo junto. Bora. Brincadeiras aí, pessoal. Vamos lá. Então, joga na tela qual é a nossa aula de hoje. Então, nossa aula 43.1, né? E histologia animal, tecido conjuntivo, parte... 3. Parte 3. Tá? Parte 3, vamos lá. Por que é parte 3 mesmo, prof? Porque na parte 1 a gente falou lá sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo adiposo. E aí na parte 2 nós falamos sobre o cartilaginoso e o ósseo. E agora na parte 3, sim, eles belíssimos que fazem a nossa vida muito melhor e nos previnem, né, de muitas ações que a gente chama de agentes patogênicos, aqueles que vão fazer um estardalhaço se não fosse esses sistemas, tá? E uma coisa também, professora, que de curioso aqui nessa aula, tanto nessa quanto na outra, né, serve para você ter em mente que nós falamos isso, mas como eu vou falar sobre essa aula também, eu vou englobar. O osso, ele é um tecido, assim como o sangue, né, e a linfa, o tecido linfático, são tecidos também, porque você vê uma estrutura rígida, que é o osso, e uma estrutura, digamos, líquida. Né? Fluida, que é o sangue. Líquido. Ah, mas é um tecido? São formados por células, lembra? Várias células formam um tecido, vários tecidos vão formar um órgão e assim vai, não é? Então, se eles são formados por células, são tecidos. Por isso que eles estão dentro do tecido, o tecido conjuntivo, tá bom? Opa, deixa eu... Isso, tem toda uma posição pra gente ficar aqui, né, professor? Notificação tá bom, pessoal? Exatamente. Então, pessoal, se liguem nisso aí, tá bom? São líquidos, são rígidos, mas enquanto composição, são compostos por células, então são tecidos. Então tá vamos bom? ver agora. Vamos lá, joga na tela, então. Então, tecido linfático, né? E sobre o sangue, né? Esse tecido aí sanguíneo e o sistema imunitário, que muita gente agora, nesse período, principalmente de pandemia, passou a se preocupar muito com essa situação aqui da imunidade, né? Muitas pessoas, claro, a gente sempre soube, até de maneira mais popular, que é muito bom a gente tomar uma vitamina C, a gente tomar ali alguns tipos de alimento, né, o suco, enfim, que melhora a nossa imunidade. Mas eu acho que nessa pandemia todo mundo passou a se ligar de fato em manter uma boa imunidade, né? Claro, devido ao risco aí que ainda está nos assolando, mas com certeza, graças a Deus, a gente percebe que o grosso já passou, né? Mas ainda vamos continuar tomando os nossos cuidados aí, tá? E principalmente tomando a vacina nos seus tempos adequados. Então, habilidades. Entender a morfofisiologia dos tecidos animais, compreendendo suas interrelações, tá? Tecido linfático. Que seria esse tecido linfático? O tecido linfático, pessoal, ele né? Eu gosto sempre de dar uma prévia assim, de uma forma mais popular, né? O tecido linfático, ele é o líquido que corre
entre os tecidos, ele não corre nos vasos. Quem corre nos vasos é o sangue. Então, entre as células, entre os tecidos, né, existe aí um líquido que corre, que transborda, digamos assim, do sistema sanguíneo. Então, esse líquido, que a gente chama de líquidos intersticiais, ou então líquidos também tissulares, tissulares são líquidos entre os tecidos e os intersticiais são entre as células. Eles vão acabar fazendo um papel, né, muito importante no nosso organismo, constituindo aí o tecido linfático. Então, o sistema linfático ele é composto aí pela linfa, né? A linfa, pessoal, é o líquido do sistema linfático. O líquido do sistema sanguíneo é o sangue, entendeu? A linfa é o líquido do sistema linfático, ou seja, a linfa está para o sistema linfático, assim como o sangue está para o sistema sanguíneo, né? O sistema circulatório. Nós temos aí órgãos linfóides, né? Prof, em cima dessa linfa aí que você está falando. Opa, pode falar. A linfa, você sabe que a gente vai falar sobre o sangue, né? Mas o sangue, ele tem uma estrutura, né? Uma subdivisão que é o plasma. E esse plasma, ele fica ali correndo dentro, né? Compondo essa estrutura desse tecido. Só que as substâncias que extravasam para fora da célula é justamente o que vai compor e formar essa linfa que tem essa coloração mais amarelada, tá? Exatamente, né? E também nós temos que compõem esse sistema o baço e o timo. O timo. Aí você vai lembrar do timão. É a própria linfa lá, né? O timão. É interessante. Apesar de que eu acho que na imagem tem, mas é importante a gente falar. Tá? Bom, então, Opa! Aqui, ó, o timo, pessoal, é uma glândula, né? É um órgão linfóide que fica aqui no meio do peito. Lembra do externo, que eu falei, é onde acontece o arremate aqui das costelas, né? Então, o timo, ele é um tecido linfóide, né? Um órgão linfóide que fica aqui nesse osso. Tá bom? E ele é muito importante, assim, principalmente para a maturação aí de células dos linfócitos T, que são células muito importantes para o nosso sistema de defesa, tá bom? Volta lá na nossa tela. Então, nós temos também as tonsilas palatinas, que durante muito tempo, né? Eu não vou colocar aqui para não riscar em cima do meu amigo Sam. Elas foram conhecidas como amígdala, que escreve assim, né, ao pé da letra, amígdalas, mas a gente chama de amígdalas, né? Elas são essas glândulas, né? Agora vai ficar uma cena bizarra aqui que eu vou mostrar isso na tela, né? Vamos lá. Então, olha aqui para mim. Quando você manda alguém abrir a boca, né? Claro, vai ser não fechando a boca. Você consegue ver duas glândulas. Não tem como eu fazer abrindo a boca. Cara, uma coisa esquisita, né? Mas você vai conseguir ver duas estruturas arredondadas, uma em cada lado, na entrada da garganta, ali da faringe. Baixa bem a língua, né? Então, essas glândulas são as amígdalas. Elas são responsáveis, né? Elas são ricas em linfonodos, então elas ajudam muito na captura, digamos assim, de agentes infecciosos. Mas tem gente que tira as amígdalas até por uma questão pelo fato de pegar, tem gente que alega, porque eu pego muita infecção de garganta, foi aí tira com meu filho, a amígdala, né? Então, isso é uma coisa, existe essa opção também, entendeu? Então, as tonsilas palatinas são nada mais do que essas amígdalas que a gente tem aqui, e quando você pede para alguém abrir a boca, que você observa, você vai ver parte delas, assim, uma em cada lado da garganta, tá bom? Quando você começa um processo infeccioso, né, viral, normalmente você vai sentir aquele arranhado na garganta. E aí, quando elas inflamam mesmo, você não consegue nem água, né, professor? Nem água a pessoa não consegue ingerir. E é realmente complicado. Dá aquele febrão, né? A criança, principalmente na infância, tem muita frequência dessas... infecções. É recorrente, né? Essas Exatamente. Infecções. Vale lembrar também, pessoal, que a gente tem muita... Principalmente criança, né, como a professora está falando, infecções pelas vias respiratórias. É muito comum criança ter problemas respiratórios.
Muitas vezes isso está associado muito também ao tipo de respiração da criança, né? Quem for aí, por exemplo, que tiver a intenção de ser fonoaudiólogo, então se tiver alguma fonoaudióloga assistindo essa aula, né, presente aqui, fica a dica. Ela vai concordar com isso. A respiração bucal, ela faz com que o ar passe direto digamos assim, para o trato respiratório. O nosso nariz, as narinas, elas têm estruturas especializadas na filtração desse fluxo, entendeu? Então, quando eu respiro pela boca, é como se eu estivesse jogando direto os agentes infecciosos para dentro de mim, entendeu? Agora, é claro, não quero dizer que, então quer dizer que se eu tiver, agora eu tenho que explicar isso. Agora, na época de Covid, então quer dizer que se eu não tiver com máscara, mas se eu respirar pelo nariz, o Covid não vai me afetar? Não tem nada a ver, né? Os mecanismos de defesa, digamos assim, que tem no nosso trato respiratório, eles ajudam a filtrar alguns agentes. Não quer dizer que algumas partículas não vão passar, tá bom? Então, por exemplo, os pelos do seu nariz têm essa função, não é? Então, só continuando. Então, a gente tem aqui, pode deixar na tela, os vasos linfáticos aqui completando essa gama de estruturas do sistema linfático. Agora é importante o quê? Esse líquido, que é a linfa, ele é o líquido que transborda das células, como a gente falou. Só que esse líquido, o sistema que vai se transformar aí na linfa, né, que vai vir a ser a linfa, vai ser captado pelo sistema linfático, ele vai ser devolvido para o sangue, ok? E nessa devolução para o sangue, muitas vezes, se nessa região, na linfa, tiver, por exemplo, alguma infecção, porque você pode pensar isso, né? Então ele vai voltar para o sangue infeccionado? Não. É justamente quando os órgãos linfóides, né, alguns linfonodos, que são as glândulas do nosso organismo, vão produzir determinadas células de defesa, como, por exemplo, os linfócitos. Não sei se você já ouviu falar dos linfócitos, tá? Eles vão produzir essa célula de defesa e vão jogar para o sangue essas células de defesa, entendeu? Então, dependendo do que tiver na linfa, ele vai devolver para o sangue, mas ele vai primeiro fazer uma análise, tomar alguma providência e depois devolver isso. Só para você ter ideia como é importante a questão do linfócito, né? Uma doença muito famosa que está ligada a isso é a AIDS, o HIV. O HIV ele é um vírus que ele atinge justamente o linfócito T, que é um dos principais responsáveis pela vigilância da nossa saúde no que diz respeito a infecções, entendeu? Então o HIV ataca justamente essa célula, faz com que ela fique inutilizada e assim qualquer outra doença torna o nosso organismo muito mais frágil a qualquer outra doença, né, poder fazer o que quiser com a gente, tá bom? Então, só para você ter uma noção de como o sistema linfático ele é importante, né? Ele age na produção de células do linfócito T e linfócito B, tá bom? Então, essas aqui são as estruturas, joga na tela, vamos lá, continuando o nosso sistema linfático. Não esqueçam que as tonsilas palatinas eram antigamente chamadas de amígdalas, tá bom? Então aqui, sistema linfático. Aqui nós temos uma distribuição do sistema linfático no nosso organismo, né? Lembrando que isso aqui não são vasos sanguíneos, são vasos linfáticos, tá bom? Então aqui a gente tem a amígdala nessa região que eu falei ali, atrás ali, logo na entrada da garganta, na faringe. Temos o timo, que fica aqui nessa região que eu falei ainda há pouco, aqui no meio do nosso tórax, do nosso peito. O baço, que é uma espécie de reservatório de hemácias, tá bom? Ele pode armazenar hemácias que, digamos, já foram usadas, é como se fosse... Esse é o termo, né? Como se fosse depósito, mas ele também pode providenciar hemácias para o organismo na hora que necessário. Ele também tem essa função. Nódulos linfáticos, que a gente... Aqui não estão aparecendo em evidência os nódulos linfáticos, mas a gente vai ter vários nódulos linfáticos em determinadas regiões, tá? E esses são, ao todo, os vasos linfáticos, tá bom? Aqui a gente consegue ver toda a estrutura... Os nódulos, exatamente. Toda a estrutura que a gente viu ainda há pouco, no slide anterior, mas aqui a gente já consegue ver os nódulos, né? Então vamos dar uma lida nisso aqui. É um líquido, a linfa, né?
é um líquido ligeiramente amarelado que flui lentamente em nosso corpo através dos vasos linfáticos. Então a gente tem esses vasos linfáticos que vão levar esse líquido por todo o nosso organismo, e uma vez que ele tem a ver com o sistema imunitário, é muito importante que ele transite, né, o trânsito dele por todo o nosso organismo, porque ele é uma espécie ali de vigilante, tá? Lembrando aí que do lado a gente tem um vaso linfático, que aqui ele não aparece da forma que ele tinha que aparecer, um vaso linfático principal que vai para o lado esquerdo e um vaso responsável pela captação, digamos assim, ou de devolução do sangue, do plasma, né, da linfa ao sangue pelo lado direito. Assim, prof, assim como a gente tem no sistema sanguíneo, a gente tem veias, artérias, venas, arteríolas e também os capilares, é justamente como é que vai funcionar aqui no processo do sistema linfático. Você tem os vasos linfáticos e esses vasos linfáticos maiores recebem essa linfa toda, mas primeiro eles vão transitar ali pelos capilares linfáticos. Esses capilares são os vasos mais fininhos. É justamente nos capilares, tanto da linfa ou do sistema linfático quanto no sistema sanguíneo, que você vai ter todas as trocas de substâncias, ou seja, no caso aqui do linfático, todas as substâncias que são necessárias para agir em uma determinada região do teu corpo, né? Ou seja nas amígdalas, né? Seja lá na região das extremidades do corpo. Então elas vão formando vão sendo acionadas por essa circulação que vai estar presente ali nos capilares. Exatamente. Se você prestar atenção aqui nessa figura, você percebe que em algumas articulações a gente tem uma espécie de concentração maior dessas glândulas, tá bom? Que são os linfonodos, tá? E você já deve ter passado por uma situação de quando você está machucado, por exemplo, aí você é acometido de uma situação que você chama de íngua, né? Já, às vezes pode ser aqui no pescoço, às vezes pode ser aqui nas axilas, pode ser na região da virilha. Então, olha aqui para mim. Então, o que acontece? Essas glândulas, como eu falei, elas são produtoras de células de defesa, né? Linfócito T, linfócito B. Então, elas estão atentas a determinadas inflamações, processos infecciosos, processos inflamatórios. Então, quando você tem alguma ferida perto dessa região, essas glândulas que estão mais próximas, elas vão passar a produzir células de defesa para combater aquela inflamação, entendeu? Então, nada mais é do que eu escrevi aqui em cima, ó. É a formação da íngua. A íngua é o quê? É a glândula que está inchada devido à alta produção de células de defesa. Então, por isso que diz que quando você apresenta uma íngua, por que eu estou falando aqui, ó, apontando para o meu pescoço? Porque às vezes você pode sentir íngua, né? Aqui atrás da orelha, abaixo do pescoço, você pode sentir na região da virilha, você pode sentir em várias regiões, na região da axila. Por quê? Porque aqui como eu até circulei aqui, ó, são regiões ricas nessas glândulas, então algumas lesões perto dessas regiões, elas vão fazer com que essas glândulas inchem, né, aumentem sua produção e aumentem de tamanho. Então, elas ficam doloridinhas, né, professor? Exatamente. Deixa o corpo meio dolorido, às vezes em estado febril, mas você tem que lembrar que elas estão funcionando, então elas estão ajudando. Elas estão te avisando, né? Estão avisando e estão te ajudando, porque elas já estão produzindo ali as células que são necessárias para você se defender. Então, tá? quando você apresenta essa íngua, é justamente isso. É sinal... Se da mesma forma que elas aparecem, elas vão desaparecer. Exatamente. Se não desaparecer, é a mesma coisa. Um sinal... É porque o nosso organismo, né, professor, ele é perfeito. Ele é, por exemplo, não tem nada a ver com essa aula, mas outra coisa, a febre. Todo mundo tem a febre? Claro, uma febre é sinal de alguma coisa ruim. Mas a febre em si, ela é um aviso para você tomar alguma providência. Alerta. A febre está te dizendo que tem alguma infecção tentando agir no seu organismo, algum agente infeccioso. Então, claro, é um sintoma que ninguém quer ter por nada, mas é um aviso de que algo está errado, então vamos investigar. A mesma coisa é uma íngua. E tem gente que sente febre tudo, mesmo assim, né, professor? Aí o organismo precisa dizer assim, chega, pum, para ele se tocar, porque tem gente que é difícil. É verdade.
Vamos lá, volta lá para a tela, então. Então, ó, qual é a origem da linfa? Ela é originada a partir dos líquidos. Na verdade, a gente vai confirmar o que a gente já falou, né? Ou os líquidos intersticiais, tá? Que são esses líquidos intercelulares, estão entre as células, que transbordam dos vasos sanguíneos, tá? E parte desse plasma, lembrando que a parte líquida do sangue é o plasma. Esse plasma transborda e passa aí a fazer parte, né? Compor a linfa. Parte desse plasma é recolhido, né, pelos capilares linfáticos e são levados aos vasos de maior calibre, os vasos linfáticos, né? Isso. Primeiro foram capilares linfáticos e os capilares linfáticos levam aos vasos linfáticos pra que circular. Vão... Exatamente, que eles vão circular pelo corpo e uma hora eles vão ser devolvidos para o sangue. E nessa circulação pelo corpo vai acontecer aquilo que a gente falou ainda há pouco. Se tiver alguma infecção acontecendo, ele já providencia a produção daquelas células do linfócito lá, T ou B, e vai tentar combater a infecção que está tentando entrar ali, né? Que está tentando agir no nosso organismo. E os linfonodos? Falei, são professor. Pequenos órgãos globulares, glândulas, situados ao longo da circulação linfática. Além do baço e das tonsilas palatinas, amígdalas, estão associados também os linfonodos. Lembra que o professor falou ali das axilas, nas virilhas, na parte da mandíbula, né, abaixo aqui, perto do ouvido, né? Você sente aquele incômodozinho. Então, além disso, eles vão estar relacionados com a defesa, com a filtragem daquilo que vai ser extravasado das células, retenção de micro-organismos, tá? Tudo isso aí presente nesses vasos linfáticos. Então, quando o professor ele falou dos capilares, eles recebem, enviam para os capilares, para os vasos maiores, que são os vasos linfáticos que vão estar circulando e acionando todo esse sistema para ele estar operando. Exatamente. Então, se você ver essa imagem aqui de novo, relacionado à biologia, nem sempre vai ser, parece aquele exemplo de micorriza, né? Aquelas interações entre fungos e bactérias e raízes de planta. Mas não, isso aqui é como se fosse uma demonstração, claro que não está expressado dentro de um corpo aqui, né, na figura. Ela está só como se fosse os vasos com as glândulas, né? Os gânglios também que a gente chama. É bom a gente frisar isso também, tá, pessoal? O vaso linfático é ele que rege aí as glândulas. Esses linfonodos que a gente fala, eles são glândulas. Quando você vai ouvir falar o nome, digamos, popular disso, é glândula, tá bom? Seguindo. E as funções desse tecido linfático, galera? Eles têm a função de remover, né, as impurezas dos fluidos que estão em excesso nos tecidos corporais. Então, olha como é que é interessante, né? Em todo lugar precisa ter aquele agente que vai fazer a remoção do que não é mais necessário. Então, no tecido linfático não seria diferente, como acontece com todos os outros sistemas e no nosso dia a dia também. A gente não vai, pega o nosso lixinho e vai descartando. Então, é o que vai acontecer nesse processo. Então, o tecido linfático também vai ter esse processo de remover aquilo que não é mais útil, tá? Todo sistema precisa ter isso, para poder ir equilibrando. Não precisa, descarta, tá? E aí tem a segunda função. Pode tirar a gente daqui. Apareceu, parece um passo de mágica. Aê! Segunda, a produção de células envolvidas no mecanismo de defesa do organismo através dos linfonodos, que a gente já enfatizou aqui bastante. Joga aí, prof. Opa, exatamente. Esses linfócitos, eles vão ter duas classificações, né? Os linfócitos T e o B, que a gente vai falar, quando a gente estiver falando sobre o sistema imunitário, a gente vai enfatizar mais eles. Mas lembrem que tem esses dois tipos de linfócitos, tá? Pode ir, prof. Coleta e distribuição de ácidos graxos. Lembram que esses ácidos graxos, eles vão compor o quê? Os nossos lipídios, né? São a parte constituinte deles. E os gliceróis absorvidos no intestino, tá? Ok. Além de formação das ínguas, né? Que são os micro-organismos que vão agir em relação à ação desses micro-organismos patogênicos que fazem com que os linfócitos T ou B
próximos ao local de invasão se multipliquem ativamente, provocando um inchaço, que são aquelas incômodas, aqueles nódulozinhos que você vai passar a mão e vai sentir. Muitas vezes até no teu braço mesmo, você passa nesse sentido de baixo para cima da mão, do pulso, para o cotovelo, você pode perceber alguns nódulozinhos. Isso também não vai te assombrar não, que isso é natural. O teu organismo está sempre em contato com esses agentes, tá, gente? Todos os dias nós temos em contato com bactérias, vírus, certo? Só que o teu sistema imunológico vai driblar essas reações, tá? Só que em alguns momentos você não vai estar muito preparado e você vai ficar doente. Então agora, tecido hematopoético, né? Tão bonitinho, né? Eu acho tão legal essa palavra, hematopoético. E o nosso amigo Sâmio que se vire aí com hematopoético. Tá certo. Então, pessoal, o sangue é esse líquido tão conhecido aí da gente, né? E eu acho que é até popular falar que o sangue, ele é rico em ferro. Né? O ferro é que fica ligado à hemoglobina, que vai dar essa coloração aí vermelha ao sangue. Mas enfim, o sangue, o tecido sanguíneo, é formado no tecido hematopoético, do grego aima, quer dizer sangue, e poiesis, produção. Então lembra que a gente falou, né, professora, sobre o negócio de medula vermelha? Em algumas situações a gente falou sobre medula vermelha, né? O sangue, né, ele é produzido em regiões como essa, né, que a gente chama de medula vermelha, essas partes do osso, onde vai possuir aí essa capacidade de produção sanguínea. Por isso que a gente diz que são hematopoéticos. Essa é uma região hematopoética porque ela produz sangue, tá bom? Você observa na imagem que bem no centro do osso, né, na parte intermediária entre as cabecinhas, vamos dizer assim, que a gente chama de epífises, a gente tem a medula amarela. Exatamente. E aí, essa nas aqui, extremidades, você vai ter esse tecido, né, medula vermelha. Essa medula amarela aqui, pessoal, é como se fosse o tutano, né, o famoso tutano aí que a gente toma no chambariá, coisa boa demais. Eita, menino, agora eu senti até o cheiro, professor. Então isso aí, ó, como eu disse, é a medula óssea vermelha. Lembrando que quando a gente fala medula óssea vermelha, como a professora destacou, tem a medula amarela e a vermelha. A vermelha ela não fica nesse canal que tem no meio do osso, ela fica entranhada, digamos assim, né, na epífise do osso. Então esse tecido está localizado no interior de alguns ossos, como os localizados na região pélvica. Para quem não sabe, região pélvica, pessoal, essa região aqui da cintura, tá bom? Da nossa genitália, enfim, do umbigo ali, entre o umbigo e o joelho, digamos assim, tá? Externo, região pélvica, externo, que é aquele famoso osso aqui do meio do peito, clavícula e costelas, que são essas estruturas que protegem aí os nossos pulmões, tá? E como a professora Tabita falou ainda há pouco, medula amarela, tá? Que é essa outra que passa no meio do osso, tá bom? Então, conceito. O sangue, ele é um tecido líquido, tá? Formado por diferentes tipos de células que circula por todo o nosso corpo. Eu achei legal, professora, essa gota de sangue ficou uma coisa assim forte aqui, né? Parece assim que caiu sem querer em cima do slide e eu deixei, né? Mas enfim, o sangue, pessoal, apesar dele ter esse formato líquido, ele tem vários componentes, né, professora? Que inclusive cada componente desse vão ter funções aí muito importantes para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, funções básicas do sangue. Transportar oxigênio e nutrientes para as células, tá bom? Então ele vai correr através dos vasos sanguíneos e chegar às diversas células do nosso organismo, levando aí nutrientes, como por exemplo glicose, o próprio oxigênio também, né? Mas enfim, retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, né? Como por exemplo o CO2, ou seja, nós inspiramos o oxigênio, mas quando ele já for usado, a gente expira, a gente joga fora o CO2, por exemplo, né? E conduzir hormônios também pelo organismo, que são proteínas aí, né? São substâncias reguladoras aí de algumas funções
do nosso desenvolvimento. Importantíssimos para nosso metabolismo e o diferenciamento, né, de menino, menina na parte ali da puberdade. Exatamente. Então aqui a gente tem uma imagem, professora, muito interessante, né, sobre o sangue. Ó. Lembrando esse cano, né, esse canal aqui é a veia, é um vaso sanguíneo. E dentro do sangue, olha que interessante, a gente tem as hemácias que tem elas que compõem a parte vermelha do nosso sangue, é por isso que o nosso sangue é vermelho, é por causa da grande quantidade das hemácias. Mas nós não temos só elas, nós temos também os leucócitos, nós temos o plasma, que é o líquido que vai transbordar e fazer parte lá do sistema linfático, que vai se transformar na nossa linfa, né? A linfa nada mais é do que o plasma fora do sangue. Extravasado. Extravasado, exatamente. As plaquetas, que são aí estruturas fundamentais, por exemplo, para a reconstituição de tecido e automaticamente estancamento aí, por exemplo, de hemorragias. Está muito ligado. A baixa de plaquetas, por exemplo, a questão da dengue, né, professora? Exato. Que inclusive agora está numa fase que está dando muita dengue aqui na região norte, então fica ligado aí, cuidado com a água parada, limpe o seu quintal, cada um fazendo sua parte, vai dar tudo certo. Mas enfim, aqui interessante é vocês verem que um vaso sanguíneo ele não é tão suave na nave assim não, ele é muito tumultuado, né? Tem vários elementos que estão correndo ali no nosso sangue que precisam chegar em determinados locais para fazerem a sua parte. No caso das hemácias, elas vão chegar em todas as partes, sempre sendo necessárias, porque elas levam ali principalmente o oxigênio para a geração de energia, né, nas células. As hemácias, galera, também chamadas de eritrócitos, não possuem um núcleo, tá? Vocês podem observar que elas têm uma concavidade bem no centro, né? E esse design dessa célula é importante porque juntamente com a hemoglobina, né, ela vai se associar aí com o ferro e vai estar permitindo então a conexão, né, do transporte do gás oxigênio para que todas as tuas células que vão realizar o processo de respiração celular consigam realmente, de fato, estar executando esse processo para a geração de energia. Aquelas 38 moléculas de adenosina trifosfato que a gente trabalhou com vocês nos processos de vias metabólicas, tá? É isso aí. Simbora! Temos aqui, então, o plasma, que é a parte líquida, né, professora, do sangue. Manutenção da pressão, qual é a função, né? O que é que ele faz? Manutenção da pressão osmótica, transporte de anticorpos, hemácias, aquilo tudo que a gente viu ainda agora, elas estão suspensas, né? Elas estão boiando, digamos assim, no plasma, né? É uma das principais reservas de água do corpo humano. Então, se você pegar um tubo de ensaio e centrifugar um pouco de sangue, né? As moléculas vão ser separadas por peso molecular. Então, o que acontece? Os mais pesados vão para o fundo e os mais leves vão ficando em cima. Então, os mais densos são os glóbulos vermelhos, que é a parte, digamos, física do sangue. Os glóbulos brancos ficam ali logo acima, né, na primeira camada. E grande parte, né, 55% desse sangue acaba sendo o quê? Proteína plasmática, ou seja, o plasma, né, formado principalmente por albuminas, globulinas e fibrinogênio, né, que é a parte líquida do sangue. Então, o plasma ele funciona como se fosse um solvente aí dentro das nossas... Tudo vai estar diluído dentro dele, né? Então, vamos falar um pouquinho, prof, só para eu enfatizar aqui. Quando a gente vai fazer aqueles exames de sangue, ele é recolhido, né, o sangue, e eles são colocados nesses tubetezinhos para você, os tubos, né, para você coletar e analisar. Porque algumas situações vão estar presentes no plasma, outras vão ter que estar sendo investigadas na parte vermelha do sangue mesmo, né? Ali dos elementos figurados que nós chamamos, tá? E aí você vai fazer toda essa análise para poder verificar qual é o problema que você está ali precisando resolver. E aí eles são centrifugados. Quando eles são colocados na centrífuga, tá? Você lembra aí da sua maquinazinha, né, em casa? Você lembra aquele movimento giratório, né? Sem minutos, né? Sem movimento por minuto. Sem rotações por minuto, é isso. E aí você coloca lá e aquele movimento faz com que toda essa separação consiga ser perceptível. Eles vão sentar, tudo que for mais denso vai sentar e vai você conseguir fazer essa análise tranquila, tá? É isso aí. Os leucócitos também, né, que fazem parte aí, né, que
que estão no sangue, também chamados de glóbulos brancos, têm forma circular e são nucleados, ou seja, eles possuem núcleo, tá? Corresponde a pouco mais de 1% do volume total sanguíneo e tem função de quê? De defesa. Aí nós temos vários tipos, né? Temos os monócitos, que seriam ali a primeira linha, né? Os macrófagos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, enfim, cada um desses vai, digamos, agir melhor em determinado tipo de infecção, se for uma infecção viral, se for uma infecção bacteriana, se for algum veneno, né? Então, essas células são especializadas em nossas defesas. Então, aqui a gente tem a diferença entre umas células e outras, né? Aqui nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que é a responsável pela coloração do nosso sangue, trombócitos também, que são conhecidos popularmente como plaquetas. Trombo vem de formação de trombo, né? De engrossamento do sangue, né? É como se faz o sangue coagular. E os glóbulos brancos. Então aqui é só um painel para você ver as diferenças entre os tipos de elementos presentes no sangue, né? Que a gente chama de elementos figurados. Eu lembrei de uma coisinha aqui, prof, mas aí se a gente tiver um tempinho eu vou falar, senão a gente deixa para revisão. Vamos embora. Sistema aqui, ó, imunitário. Aí tá um bichinho aqui com escudo, né? Então, justamente ali fazendo a referência... defensor na área, né? É o conjunto de células, de tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela defesa do organismo contra agentes ou moléculas estranhas de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia, ou seja, o equilíbrio, a dinâmica do organismo. Por que isso, pessoal? Porque não quer dizer que nós estamos aqui saudáveis, não quer dizer que não tem algum agente infeccioso tentando fazer alguma coisa com você. Você só está aí tranquilo porque você está em harmonia, você está em equilíbrio, o seu sistema de defesa está compatível com quem está tentando infectar. Né? Quando você tem uma baixa de imunidade, a infecção consegue te pegar. Enquanto isso, você está em homeostasia, que é o equilíbrio. Lembrando que não é só um micro-organismo, não, tá, galera? Por exemplo, uma criança preparando ali para festinha com os colegas, tá? Enchendo um balão, uma bexiga, aí ela estourou, engoliu uma partezinha mínima desse plásticozinho que compõe ali o balão. E isso já vai ser considerado como um agente infeccioso, tá? Vai causar ali um transtorno, a criança vai começar a tossir e até que chegue no veredito lá da presença desse corpo estranho. Então, olha aí, ó. Você sabia que o sistema imune é dividido em dois tipos de imunidade que caracterizam os dois tipos de resposta, a imunidade inata e a imunidade adquirida, né? Presta bastante atenção aqui nessas diferenças, tá, galera? Vamos saber como funciona. A imunidade inata ou natural é a primeira linha de defesa do organismo. Já nascemos com ela. A resposta é rápida e não específica. Ela procura agir. Ela não sabe qual é o perigo, mas ela vai tentar fazer alguma coisa, tá bom? Aliás, ela sabe que tem perigo, mas ela não sabe exatamente quem está tentando invadir, mas ela vai tentar fazer, né? Dar uma resposta. Ela alerta todos os pontos do seu corpo. Exatamente. É limitada aos estímulos estranhos do corpo. Ou seja, tudo que for estranho no nosso corpo, ela vai se recrutar para aquele local e tentar, de alguma forma, combater, mas ela já sinaliza para o organismo que algo precisa ser feito. E é representada por barreiras físicas, químicas, né, e biológicas, celulares e inflamatórias. Vamos ver cada uma delas agora. Barreiras físicas, professora. As barreiras físicas e mecânicas, elas vão retardar ou vão impedir a invasão de organismos agentes estranhos, como a presença da pele, do trato respiratório, e as barreiras químicas, tá, que vão estar, e biológicas, que vão estar inibindo a ação desses agentes, tá? Agindo como temperatura, ácido no acidez gastrointestinal. Gastrointestinal, é isso aí. Passando. Barreiras celulares vão realizar o processo de fagocitose ou endocitose, driblando aí os corpos estranhos. E as barreiras inflamatórias que vão agir nos tecidos, né? Partes teciduais, que vão produzir essas células fagocitárias. Seguindo. Então, a resposta imune inata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções. É a imunidade inata que avisa sobre a presença de uma infecção.
né? Como se fosse uma antena ali. E a adquirida, prof? A adquirida ou adaptativa é ativada pelo contato com os agentes infecciosos e sua resposta à infecção aumenta a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. Os tipos de imunidade adquiridas são a humoral, né, e a celular. A humoral, aquela em que participam proteínas especiais presentes no plasma sanguíneo, que são os anticorpos, tá? Produzidos pelos linfócitos B, que estão lá no sistema linfático. Olha como eles são importantes. A humoral vai estar, então, agindo a partir dos linfócitos B. Pode jogar para o outro, prof. O anticorpo, isso, tá? Ao se ligar ao antígeno inativo e favorece sua destruição pelas células fagocitárias. Tá? E a imunidade celular, ela vai agir em resposta aos linfócitos T. Joga o quadrinho para a gente visualizar rapidinho, prof. Tá aí. Então, aqui você tem a humoral e a tecidual, tá? Então, nesse processo, você vai ter células específicas dos linfócitos T na humoral e nos linfócitos B e os linfócitos T agindo aqui para defender e produzir anticorpos e células que vão estar realizando aí ações fagocitárias. Tudo isso bem? Aí, pessoal. Gostou de saber aí do nosso sistema linfático do sangue? E a gente corre aqui para atender. Esse tal de linfático, a gente acho que nem sabia que existia, né? Mas ele é muito importante pra gente, principalmente aí pra nossa defesa, não é isso? É isso. Vamos lá então, pra nossa revisão.